Oi, pessoal. Vamos começar a leitura do capítulo 2 do livro Robinson Suíço, de R. Wyss. Vamos para a página 20 e a gente começa. Capítulo 2, visita ao navio naufragado, mudamos de acampamento, uma habitação nas alturas. O canto do galo veio encontrar-nos reconfortados por nova coragem. Depois da modesta refeição, reuni a família e declarei: Minha cara Elizabeth, disse eu à minha mulher, parece-me indispensável empreender uma visita ao navio. De fato, será preciso custear o que custar, custe o que custar, ir buscar o gado que ali ficou e procurar a bordo tudo quanto nos possa ser útil. Frederico me acompanhará na expedição. Ela reconheceu que eu tinha razão, mas suplicou-nos que fôssemos prudentes, não nos demorando muito no barco encalhado. Nossa primeira refeição, algumas bolachas de bordo, não estiveram ao gosto de Rudley e do pequeno Fritz, que a acharam um pouco difícil de engolir. Ernesto, sempre atento, fez-me notar uma espécie de graxa que escoava de um tonel atirado à praia pelas vagas. Abrimos-lhes a tampa, estava cheio de manteiga salgada da Holanda, fácil de conservar e com a qual fizemos saborosas merendas. Minha mulher guardou cuidadosamente o novo tesouro em lugar seguro. Antes de partir, combinamos determinados sinais, tanto para dar alarme como para anunciar a nossa volta. Colocamos depois a embarcação sobre as ondas e nos afastamos da costa. No meio da baía, uma forte correnteza proveniente do rio impulsionou-nos o barco, aproximando-nos do navio, e com o que percorremos quase 3/4 partes da rota. O restante foi vencido a remo. O navio não se movera de seu dique rochoso. Entramos a bordo, através da brecha existente no costado. Nossa chegada foi saudada por balidos, urros e mugidos dos animais que se achavam no convés. Começamos por consertar nossa variada embarcação, cujas cubas ameaçavam separar-se. Sugeri-me a Frederico que acrescentasse um mastro capaz de suportar uma vela improvisada, com que aproveitaríamos o vento por ocasião do regresso. Foi o que imediatamente fizemos. O restante do dia foi empregado em reunir tudo, quanto pudemos encontrar de aproveitável a bordo. Pólvora e chumbo para nossa defesa e as necessidades da caça, pregos, martelos, ferramentas de toda espécie, talheres, pratos e outros utensílios que faltavam em nossa mesa. Em seguida fomos à despensa do navio, procurando descobrir grelhas, caldeirões, frigideiras e panelas, objetos insistentemente reclamados por Elizabeth. Por outro lado, apartamos pastilhas de sopa, presuntos de Westfália, salsichões e miudezas, sem nos esquecer dos saquinhos de legumes secos e sementes destinados à futura horta. Algumas redes mais confortáveis do que os nossos rústicos leitos de musgo, assim como os vários cobertores de lã, completaram o carregamento. Frederico descobriu ainda 2 ou 3 espingardas e uma braçada de facas que deveriam enriquecer nosso arsenal de caça. Sobrevindo a noite, achava-se a pequena embarcação inteiramente carregada. A praia atraiu-nos a atenção. Uma grande fogueira ateada pelos nossos dava-nos a certeza de que tudo ali corria bem, e, por conseguinte, anunciamo-lhes o que conosco se passava, utilizando-nos para tanto de uma enorme lanterna. 2 grandes clarões certificaram-nos de que fôramos compreendidos. Passamos a noite numa cabina de bordo, mas, não há dúvida, o fizemos com alguma preocupação, temendo o possível afundamento do navio. Qualquer maré um pouco mais alta poderia arrancá-lo de seu berço rochoso, fazendo ir a pico em poucos instantes. A aurora encontrou-nos no convés, com os olhos voltados para a costa que não se distinguia através da bruma. Aos poucos foi se tornando novamente visível. De repente, a porta de lona se levantou. Surgiu minha esposa, tendo nós trocado outros sinais tranquilizadores. E agora, mãos à obra, disse eu a Frederico. Mais difícil ainda está por fazer. Não poderemos abandonar aqui estes pobres animais que tão úteis nos poderão ser em terra. Mas como transportá-los? Uma sólida jangada poderia perfeitamente servir. A sua construção nos consumiria uns 2 ou 3 dias, e até lá, bem pode suceder que percamos o navio. Procuremos outra solução. Empurremos o porco às águas, com a sua gordura sustentar-se-á sobre as águas. Em seguida, o rebocaremos para a margem. Quanto ao porco, vá lá. Mas e os outros? Iriam diretamente para o fundo. Ora, eu tenho necessidade do burro e principalmente da vaca. E se amarrássemos flutuadores em torno deles? Existe a bordo um carregamento de cortiça bem no fundo do casco. Experimentou-se o sistema com um gordo carneiro que a seguir foi arrojado às águas, todo encouraçado por grandes lascas de cortiça, que lhe foram atadas com uma cordinha. O animal flutuou e desordenadamente a princípio, depois começou a nadar. Satisfatoriamente, em torno do navio, a vaca
o burro, a cabra, os carneiros e o leitão, todo o rebanho de bordo foi equipado de modo semelhante e arremessado à água com maior ou menor dificuldade. Uma hora mais tarde, fazíamos a vela em meio àquela tropa flutuante. Um desenho para ilustrar. Próxima página. Página 24 agora. Surgiu um contratempo na parte final da travessia. Um enorme tubarão começou a rodear-nos sorrateiramente sobre as águas e por fim lançou-se contra uma das cabras. Frederico, excelente atirador, enviou-lhe um balaço de boa pontaria e em seguida vimos desaparecer o monstro, deixando, após se uma longa esteira de sangue, impulsionados por uma brisa favorável, abordamos a um ponto da margem onde os animais facilmente puderam tomar pé. Desamarrou Frederico as cordas que os prendiam à nossa embarcação, dando-lhes liberdade. As crianças corriam já na praia, admiradas de ver-nos cercados de toda a tropa de bordo, e maravilhadas com os restantes e preciosas coisas que transbordavam nas tinas da pequena embarcação. Minha mulher beijou ternamente o filho, mais velho, e me apertou nos braços. Nossa longa ausência, a despeito das ocupações que tivera, tinha lhe dado preocupações. Todos se puseram a descarregar as mercadorias, o que se processou num constante vai-e-vem entre a embarcação e a tenda. A seguir, reunimos os animais já desembaraçados dos flutuadores e, por fim, nos reunimos em torno do fogão. A mesa fora posta sobre a tampa do tonel da manteiga. Pratos, copos, colheres, garfos, estava tudo ali. Elizabeth serviu-nos uma omeleta de ovos de tartaruga, um achado de rudley nas areias da praia e fatias de presunto preparadas na frigideira. O banquete foi acompanhado de biscoitos de manteiga salgada e queijo da Holanda, sem esquecer um cálice de vinho das Canárias, proveniente do beliche do capitão. A pequena família achava-se novamente reunida e a alegria brilhava em todos os olhares. Nesse interim, cães, galinhas, pombos, cabras, ovelhas, todos os animais, enfim, reunidos no campo, olhavam-nos com curiosidade, como que para participar da nossa felicidade. Deitamo-nos ao anoitecer e, à medida que as crianças adormeciam, contou-me Elizabeth o que se passara durante a minha ausência. Tentada pela descrição que fiz da amena região por nós atravessada 2 dias antes, Frederico e eu, prevendo, por outro lado, que nós demoraríamos a bordo, resolvera ela própria fazer um reconhecimento do local, acompanhada de 3 crianças. Ao meio-dia, encontraram-se numa pequena mata formada com uma dezena de árvores enormes de fronde muito desenvolvida em troncos que se prendiam ao solo das raízes em forma de arcos, em forquilha. Rudley tomara as medidas. Alguns desses troncos mediam cerca de 20 pés de diâmetro e o conjunto das raízes delimitava uma espécie de sala, cuja circunferência seria de 40 a 50 pés. A folhagem assemelhava-se à nogueira da Europa e dava muita sombra. O chão sob as árvores era atapetado por uma relva espessa, sem vestígio de espinheiros ou de qualquer outra erva má. Finalmente, um regato de água muito pura escorria a poucos passos. Você se lembra da tilha gigante de Zofingen, sobre a qual foi construído um salão de baile ligado ao solo por uma escada de madeira? Pois bem, minha ideia é construir sobre uma dessas árvores uma espaçosa habitação que nos mantivesse fora de alcance dos animais selvagens. A sugestão agradou-me bastante, principalmente porque sofremos enormemente com o calor do litoral. No entanto, objetei-lhe que nosso acampamento de então encontrava-se nas proximidades do navio, de onde obtivéramos tantos recursos, e que, por outro lado, achava-se bem defendido pelas escarpas dos rochedos e pela curva do rio. Esses obstáculos não impediram que os chacais viessem até aqui, respondeu-me ela. Além disso, já retiramos de bordo tudo quanto nos podia ser útil, sem contar o que veio da costa trazido pelas ondas. Pois seja, disse-lhe eu, estabeleceremos nosso acampamento à sombra das árvores gigantes, nos conservaremos aqui no litoral, que nos servirá de entreposto de fortaleza, em caso de perigo. Além do mais, será preciso construir uma ponte sobre o rio para facilitar as idas e vindas entre as 2 moradias, ficando a mudança na dependência da construção desta última que nos permitiria passar com bagagem os animais. Seria preciso, antes de mais nada, reunir o necessário para fazê-la bem sólida. No dia seguinte, pois, embarquei juntamente com Frederico e Ernesto, com o objetivo de procurar no interior do navio a madeira indispensável para o novo empreendimento. Por ocasião da partida, a correnteza nos encaminhou para o lado de um banco de areia sobrevoado por uma nuvem de gaivotas e outros pássaros marítimos. A maré vazante descobrira o gigantesco tubarão que Frederico matara na véspera, o que explicava a insólita reunião de pássaros. Desembarcamos para extrair do corpo grandes porções de couro que nos podiam ser úteis para o arreamento dos animais. A areia acumulara-se sobre os destroços, sem dúvida provenientes de outros naufrágios. Esta segunda e preciosa descoberta não nos impediu de atingir o navio.
Não pretendíamos senão fazer uma cuidadosa escolha de pranchas, tábuas e restos de mastros. Amarrar este material com um pedaço de corda, removendo o conjunto para a água. Minha mulher esperávamos nas margens do rio, juntamente com Rudley e o pequeno Fritz, os três providos de um barbante amarrado e um pedaço de pau. Pescavam grandes caranguejos, muito abundantes no local, atraídos pelo corpo de um chacal que havíamos arremessado à correnteza. Felicitei-os pelo achado e que vinha aumentar ainda mais os nossos recursos, e depois nos pusemos a trabalhar. Tratava-se de preparar um banco de carpinteiro e a ponte que seria construída num cotovelo do rio, onde o estreitamento das águas deveria facilitar-nos o trabalho. O burro e a vaca, equipados com rústicos arreios, puxaram as 4 mais pesadas vigas, que mediam de 25 a 30 pés de comprimento. Depois de severos esforços, conseguimos atravessá-las sobre as águas. Depois foi a armação solidamente fixada ao solo das 2 margens e recobertas com tábuas, capazes de suportar as mais pesadas cargas. Para geral satisfação, ficou pronta a construção naquela mesma tarde, mas os jovens trabalhadores mostravam-se tão cansados que resolvi deixar a partida para o dia seguinte. Felizmente, um magnífico jantar preparado por Elizabeth serviu para darmos novas energias. Pela manhã, nem sequer foi preciso que o despertador nos viesse chamar para as tarefas que tínhamos pela frente. Cada um se levantou disposto e cheio de entusiasmo para aquela viagem, ao termo da qual deveríamos construir uma nova habitação. Minha primeira preocupação foi reunir as crianças a fim de fazer-lhes certas recomendações. Vamos instalar-nos em outro ponto mais agradável da ilha. No entanto, conhecemos imperfeitamente a região, que pode oferecer menor segurança. Sejam prudentes e que ninguém se afaste da nossa pequena caravana no decorrer da viagem. Depois disso, terminamos rapidamente os preparativos. Minha mulher encerrou as galinhas e pombos numa grande cesta. Ernesto e Rudley reuniram gado, enquanto que eu me ocupava de colocar as peças mais pesadas da nossa bagagem sobre o dorso do burro, no que fui ajudado por Frederico. Escolhemos o estritamente necessário: utensílios de cozinha, provisões de boca, redes e cobertores, armas de caça e munições. Por fim, dei o sinal de partida e a coluna rompeu a marcha em perfeita ordem. Elizabeth e Frederico iam na frente, seguidos pela vaca e o burro, levando este último pequeno Fritz, a quem desejávamos evitar a fadiga da longa caminhada. Depois seguiam os nossos 2 pequenos pastores, Ernesto e Rudley, que tangiam as cabras e carneiros, e finalmente seguia eu, o chefe da família, representando a retaguarda. Turco e Billy cobriam os flancos da coluna, caminhavam para a frente e para trás infatigavelmente. O porco fizera tais estrepolias para resolver reunir seu grupo que achamos melhor deixá-lo no acampamento. O abandono dele deve tê-lo aborrecido, porque nos seguiu quando atravessamos a ponte, misturando-se aos outros animais e emitindo grunhidos de mau humor. O início do passeio foi atrasado pela voracidade dos animais, que a cada momento se dispersavam para saborear as tenras ervas do campo. Com algumas espicaçadas de vareta, oportunamente distribuídas, restabeleceu-se a ordem e tudo correu sem acontecimentos especiais, a não ser o aparecimento de um porco do mato abatido por Rudley. Foram-nos necessários 4 horas de percurso para atingir o lugar descoberto por Elizabeth. Ela não exagerara. Tratava-se de um esplêndido rincão, onde os troncos das árvores excediam em diâmetro e altura tudo quanto eu pudera imaginar. Ernesto, o sábio, já discutia com Rudley para resolver do que se tratava. Olmos, mangueiras ou nogueiras? Eu o fiz entrar em acordo, lembrando-se que a extraordinária altura das raízes fazia, sem alguma dúvida, com que aquelas árvores aparentassem com as gigantes figueiras da Índia. Logo, desenfadamos a bagagem, guardando em lugar elevado. Elizabeth rejubilava com a minha surpresa. É claro que não estou decepcionado, declarei. Nossa habitação das alturas poderá perfeitamente ser construída sobre os ramos principais. Poderemos provisoriamente alojar-nos embaixo entre as raízes, que formam a mais segura das construções. A pouca distância da árvore corriam as águas vivas de um regato. Ali fomos buscar pedras destinadas ao preparo do fogão. Recolhemos galhos secos para queimar e deixamos que Elizabeth se ocupasse do jantar. Assim que terminamos a refeição, tratei de fazer os preparativos para a noite. Prendi as redes sob a abóbada, formada pelas raízes da árvore gigante, e, tendo fechado com panos as comunicações para o exterior, preparei para a família um abrigo seguro contra o orvalho da noite e as picadas dos insetos. Feito isso, parti juntamente com Frederico e Ernesto com a ideia de fazer um reconhecimento nas bordas do mar, enquanto minha mulher fazia os
as arrumações de nosso abrigo provisório. O litoral ficava a cerca de meia milha do bosque, e ali encontramos grande quantidade de destroços que, provenientemente aproveitados, poderiam fornecer-nos muitas pranchas e caibros para a edificação da futura cabana aérea. Restava-nos resolver uma grande dificuldade: como atingir os primeiros galhos da figueira a cerca de 30 pés do solo. Com grande habilidade manual de meus 2 filhos mais velhos ajudaram-me a construir uma escada de corda com sólidos degraus de bambu. Depois dediquei toda a minha perícia na fabricação de um arco, ao mesmo tempo que Ernest improvisava uma flecha, na extremidade da qual amarrei um barbante da extensão proveniente. De posse de tais instrumentos, afastei-me um pouco e visei ao ramo que havíamos escolhido como ponto de apoio. Depois de várias tentativas infrutíferas, a flecha passou por cima do galho e caiu a nossos pés, com o barbante que tinha a outra extremidade presa em minha mão. Amarramos ao barbante uma cordinha que subiu pelo mesmo caminho e depois a escada de corda que foi içada à altura do ramo. A extremidade da corda foi firmemente amarrada a uma das mais grossas raízes. Depois, com o meu consentimento, Ridley, que era o mais leve e ágil de todos, tentou a primeira escalada. O audacioso menino marinhou como um gato de degrau em degrau, cavalou-se sobre o galho e ali amarrou solidamente a extremidade da escada. Assim, sem nenhum perigo, pôde subir acompanhado de Frederico. Apreciamos a estrutura de nossa futura moradia. Os primeiros galhos, sólidos e poderosos, desenvolviam-se de forma tão regular em torno do tronco que me pareceu inútil construir ali a armação do edifício. Bastaria pregar diretamente as tábuas nos galhos a fim de obter um assoalho sólido e quase plano, armados com um machado e um podão. Frederico e eu começamos a desembaraçar e a planear o espaço necessário. Ridley fez subir até nós uma forte roldana que minha mulher atara à extremidade da corda, a qual firmemente foi fixada num dos galhos superiores, de modo que pudéssemos no dia seguinte mais facilmente transportar todos os materiais de que necessitássemos. O trabalho foi concluído em pleno luar, depois de que tecemos os 3 extremamente fatigados, mas transbordantes da satisfação e entusiasmo. Minha mulher e seus auxiliares de cozinha, Ernest e Fritz, haviam feito maravilhas para recompensar nossos esforços. O gordo porco do mato, abatido por Ridley, estava chiando sobre as brasas ao lado de uma panela em que servia sopa. Depois do jantar, reunimos os animais em torno das raízes, entre as quais nós próprios deveríamos dormir, enquanto que os pombos e as galinhas se empoleiravam em galhos próximos. Depois convidei a todos para dormir. Montei guarda durante boa parte da noite, alimentando sem cessar as pequenas fogueiras feitas em torno do acampamento a fim de afugentar os animais selvagens, mas nada viera perturbar o nosso repouso e até eu, por fim, acabei adormecendo. É isso aí. Encerramos o capítulo 2 na página 31. Até a próxima leitura. Até.